Capítulo 30. Sorte. No último sábado, sentada em meu escritório, tirei alguns minutos para descansar e casualmente peguei um jornal. Havia uma interessante discussão a respeito da sorte. A pergunta era: as pessoas fazem a sua própria sorte? 4 pessoas compartilhavam a sua opinião. A primeira pessoa, um funcionário público, disse: as pessoas influenciam a própria sorte pela atitude em relação à vida. Se uma pessoa é propensa ao pessimismo, a má sorte parece que a persegue. A segunda pessoa era um vendedor de sorvete. Até um certo ponto, nós fazemos a nossa própria sorte, boa ou má. Pegue-me como exemplo. Eu poderia estar sentado, meditando e não fazendo absolutamente nada, e reclamando que a sorte está contra mim. Todavia, ao contrário disso, estou vendendo sorvete nas ruas e me considero afortunado por ser capaz de fazer isso. A terceira pessoa foi um inspetor de açougues. A sua ideia era: primeiro, deixe-me dizer que não existe esse negócio de sorte. Qualquer sucesso que atingimos o conseguimos pela nossa própria ambição e esforço. As pessoas que dizem que a sorte está contra elas, usualmente são aquelas que geralmente se recusam a levantar-se das suas cadeiras. A opinião final veio de um aposentado do serviço postal. A sorte é algo que estamos destinados a ter ou não ter. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma grande capacidade, mas pelo fato de ter pouca sorte, não pode melhorar sua condição social. Entretanto, alguém com menos capacidade, mas com muita sorte, alcança o topo, entre aspas. O assunto da sorte tem sido discutido por praticamente todos os seres humanos. Tenho as primeiras próprias ideias a respeito e você tem as suas. Papai tinha as dele. Veja, mamãe era suíça e papai era alemão. Papai costumava me dizer: querida, não seja invejosa do que outra pessoa tem. Não importa o que seja, não importa o que ela tem, nunca seja invejosa daquilo. Porque se você trabalhar duro o suficiente, poderá ter tudo que as outras pessoas têm. Essa era a filosofia de papai. Cresci em cima deste conceito. Se você trabalhar duro o suficiente. Acredite-me, meu papai realmente trabalhou. Fui educada a trabalhar desde menina. Fui educada no lar à moda antiga, onde todos trabalhavam. Todo mundo trabalhava. Essa foi a filosofia de papai. Trabalhe duro o suficiente e poderá ter tudo o que quiser neste mundo. Quando cresci, descobri que a filosofia de papai realmente não se sustenta. Trabalhar somente não é o suficiente. Tenho visto pessoas trabalhar das 5 da manhã até o último raio de luz. Elas trabalham e não progridem. No fim do ano não tem mais do que tiveram no começo. E não terão mais no final do ano seguinte do que tiveram no fim deste ano. É preciso mais do que trabalho duro para ser bem-sucedido. Vamos analisar isso detalhadamente. Na manhã seguinte ao maior incêndio que houve na história de Chicago, os comerciantes estavam decidindo o que fazer. Um jovem cuja loja ainda ardia em chamas voltou-se para os homens ao redor dele e disse: cavalheiros, neste lugar eu vou construir a maior loja do mundo. Parecia impossível. Todo o seu mundo tinha sucumbido e estava reduzido a cinzas ainda quentes. A única coisa que os outros viam era uma aparente derrota, mas esse jovem tinha uma visão. Naquele mesmo lugar atualmente está a Marshall Field's, uma das maiores lojas do mundo. Por quê?
porque a determinação de um jovem transformou a derrota e fracasso em vitória. Isso não foi sorte? Isso não aconteceu por acaso, foi a combinação de trabalho e determinação. Glenn Cunningham, o homem que veio a ser o mais rápido corredor na corrida de 1 milha, sofreu tantas queimaduras na juventude que os médicos disseram que ele ficaria inválido para sempre. Disseram que ele nunca mais caminharia. Má sorte, alguns diriam. O fogo aconteceu em uma escola rural em Elkhart, Kansas. A escola se queimou até o chão. O rapaz, contudo, horrivelmente queimado, rangia os dentes enquanto estava deitado na cama do hospital, com os lábios tremendo e lágrimas cobrindo seus olhos. Ele se voltou para sua mãe depois que os médicos deixaram o quarto e disse: "Eu caminharei novamente. Digo-lhe, eu caminharei novamente." Limpando as lágrimas, ele levantou seu pequeno queixo em sinal de determinação e continuou: "Eu não somente caminharei, mas correrei. Não apenas correrei, mas serei o corredor mais rápido do mundo." Isso foi que disse o rapaz, deitado com queimaduras de 3º grau em todo o corpo. Não fazia diferença aos médicos dizerem que ele nunca caminharia novamente, que ele passaria o restante de sua vida em uma cadeira de rodas. Ele tinha determinação. 90.000 pessoas se comprimiram no Madison Square Garden, em Nova York, e gritaram e aplaudiram enquanto Glenn Cunningham quebrava todos os recordes do mundo como o corredor mais rápido na corrida de 1 milha. O menino que estava destinado a ser um inválido transformou seu fracasso em vitória por férrea determinação. Não venha me dizer que o sucesso de Glenn Cunningham se deve à sorte. Ele trilhou seu próprio sucesso pessoal através do trabalho duro, a determinação e um espírito invencível. Aí está, meus amigos, a fórmula mágica. Se você se voltar para as Escrituras, encontrará esta fórmula esboçada vez após vez, pois os autores das Sagradas Escrituras são os maiores autores que já seguraram uma caneta. Aqui está uma maravilhosa história que sempre amei. Trata-se de Pedro e João, uma dupla associada de uma maneira muito singular. Um deles, João, nunca tinha controle sobre si mesmo, sempre tendendo para a ira. A ele se faz referência como sendo o filho do trovão. Marcos 3,17. O outro, Pedro, era um impetuoso pescador, um homem rude também. Mas quando o Espírito Santo invadiu as suas vidas, tudo mudou. Certo dia, quando iam ao templo para orar, em Atos 3, versículos 1 ao 10, eles encontraram um mendigo, com as mãos sujas estendidas, suplicando uma esmola. Ele era coxo de nascença, tinha os membros atrofiados. Todo dia seus amigos o levavam perto da porta do templo para pedir esmolas aos que entravam, e à noite os amigos voltavam para levá-lo para casa. Ele ficava lá sentado o dia inteiro, implorando esmolas. "Tenham misericórdia de mim, deem-me alguma esmola." E as pessoas passavam e jogavam moedas em suas mãos. Mas aquilo não resolvia o seu problema. O seu problema não era dinheiro, mas a derrota. Pedro e João sabiam que dar-lhe dinheiro não resolveria o problema. Eles não eram tão esclarecidos quanto as nossas instituições governamentais de assistência social. Eles não acreditavam que ao colocar uma moeda na mão de alguém, isto tornaria a vida dessa pessoa mais doce. Não, eles também eram pobres, homens simples, observando o mendigo.
Eles notaram que ele não observava as pessoas que passavam. Pedro, que sempre era o que falava primeiro, disse ao mendigo: "Olha para nós." Mas como não era o seu hábito olhar para cima, ele não prestou atenção e novamente Pedro lhe disse: "Olha para nós." Havia algo imperativo em sua voz, um poder indefinível que fez o mendigo lenta e dolorosamente levantar a cabeça. Seus olhos fracos e úmidos encontraram o olhar de Pedro. Ele viu que o rosto de Pedro, apesar de castigado pelo tempo, era forte, mas bondoso, e havia uma certa luz, uma luz que vinha de dentro. Havia nos olhos de Pedro algo que o homem nunca havia visto antes. Então Pedro falou: "Não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda." Atos 3:6. O mendigo gritou: "Mas eu tenho sido coxo desde o meu nascimento e não posso andar." Como vocês sabem, uma pessoa que fica muito tempo na prisão, embora odeie suas correntes e ore por liberdade, na verdade não quer ser livre. Pedro repetiu a ordem: "Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." E lentamente o homem estendeu as mãos. Pedro pegou em uma, João pegou na outra mão. Eles o colocaram em pé, e o mendigo firmou todo o seu peso sobre os tornozelos, que nunca foram usados. Um olhar de espanto, de alegria e felicidade brilhou em seus olhos. E a palavra diz: de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Atos 3:8. Talvez você agora mesmo, ao ler isso, ao ouvir isso, tenha vivido uma vida como a daquele mendigo repleta de ceticismo, recusando a crer que essas coisas podem acontecer. Você não acredita que existe um poder extraordinário no universo, um poder que pode transformar a derrota em vitória. Você diz que não tem sorte, você culpa a má sorte como sendo a causa da sua derrota. Queridos, existe um Cristo que transformará a sua má sorte em vitória. Agora mesmo vocês podem ser curados. Levantem-se e andem. Provérbios 3:5-6 diz: "Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas." Você quer uma vida vitoriosa? Só há 3 coisas a fazer: trabalho duro, determinação e sabedoria. Não a sua sabedoria. Não confie em seu próprio entendimento, mas na sabedoria que vem de Deus. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A sabedoria de Deus. Seus planos para a vida foram destruídos? Então diga: pela graça de Deus, farei planos novos e melhores, não pela sorte, mas pelo amor de Deus. Amém.